Olá, meu nome é Rodrigo de Alcântara Zimmermann e eu vou apresentar o artigo Não há fundamentação legal para a tributação de operações com programas de computador, do autor Tarcísio Queiroz Cerqueira, presente no livro Direito, Sociedade e Informática, Limites e Perspectivas da Vida Digital, do organizador Aires José Rover. Bom, primeiramente, como nós sabemos, nos últimos 20 anos a informática tem revolucionado a sociedade e está cada vez mais presente no nosso cotidiano como um meio cada vez mais essencial, na verdade. Bom, o objeto do presente estudo é o programa de computador denominado software. Juntamente com o hardware, que é o conjunto dos equipamentos de todos os materiais tangíveis de um determinado sistema, o software forma os sistemas. Enquanto que o hardware assume a posição de servir como meio de interação entre humano e software, o software cumpre justamente a tarefa de fazer o sistema funcionar. Todo o sistema baseia-se no software, pois é primordialmente a ele que o usuário recorre quando da utilização de sistemas. De acordo com a Secretaria Especial de Informática, formada em 1981, é o software que incorpora o conhecimento sobre um dado sistema ou processo, constitui o que se poderia chamar a inteligência dos sistemas informáticos. A expressão software, ou em inglês logiciel, ou em francês logiciel, se aplica seja ao programa de computador propriamente dito, seja a descrição do programa, seja a documentação acessória, seja vários desses elementos juntos. No dizer do artigo 43 da Lei de Informática, número 7.232, de 29 de outubro de 84, software seria a soma do programa de computador e de sua documentação técnica associada. Nos atendo ao conceito um pouco mais atual, trazido por Cerqueira, que se apega à legislação atual, ele diz que o programa de computador é o conjunto organizado de instruções materializadas num suporte físico de qualquer natureza para serem necessariamente empregadas em computadores e periféricos. Seu autor, ou titular, tem a propriedade intelectual assegurada pelo artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei 9.610 de 1998, denominada Lei dos Direitos Autorais, aplicável subsidiariamente aos programas de computador, ou seja, o software possui direitos autorais protegidos. A Lei 9.610 de 98 ainda diz o seguinte em seu artigo 3º: os direitos autorais imputam-se para os efeitos legais bens móveis. Destarte, senhoras e senhores, software é direito autoral e bem imóvel. Entretanto, infelizmente, este não é o entendimento dos estados e dos municípios, e ainda mais da jurisprudência, para a tristeza dos contribuintes. Os estados, senhoras e senhores, dizem que software é mercadoria, e para isso se apegam ao artigo 155 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 2º, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Ou seja, de acordo com os estados, o software é uma mercadoria e, portanto, a sua circulação é fato gerador que incide necessariamente o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Entretanto, os municípios, também em sua ânsia de tributar o software, diz o contrário, diz que software não é mercadoria, mas sim serviço prestado, e, portanto, não caberia o ICMS, sim o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Bom, de acordo com o artigo 156 da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 3º, serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2º, definidos em lei complementar. Os municípios dizem que, como o software não está compreendido no artigo 155, inciso 2º, que trata dos impostos instituídos pelos estados, que o software, portanto, é um serviço tributado pelo ISS de competência municipal. A jurisprudência, para atender as duas partes, municípios e estados, claro que não os contribuintes, diz o seguinte: há a divisão de software em dois tipos. Software de prateleira, que é aquele vendido em lojas de informática e que podem ser baixados pela internet por qualquer cidadão comum, que seria, portanto, uma mercadoria, portanto, tributável pelo ICMS estadual. Já, além desses, existem também os softwares feitos sob encomenda, ou seja, aqueles que atendem a um determinado consumidor com necessidades específicas, com demandas especiais. Estes softwares seriam, sim, serviços prestados e, portanto, tributados pelo ISS. Entretanto, senhoras e senhores, o artigo 9º da Lei 9.609 de 1998 diz o seguinte: o uso de programas de computador no país será objeto de contrato de licença. Ou seja, como o software possui direito autoral protegido, então o autor do software, ao vender um software, ele não está vendendo a sua propriedade, ele está apenas cedendo uma licença ao usuário do software, ao adquirente do software, para que esse explore, mas o direito de propriedade intelectual da obra, do software, continua com seu autor. Portanto, é inalienável o direito de propriedade.
Segundo a Lei 9.609 de 98, portanto, o software não é mercadoria por ser alienado a partir de contratos de licença. Não cabe, portanto, o ICMS. Além disso, senhoras e senhores, a Lei 7.547 de 1989, que institui o ICMS, determina em seu artigo 4º, inciso 9º, que o imposto não incide sobre a saída ou o fornecimento de programas de computador personalizados ou não. Ou seja, a própria lei que institui o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços diz que o ICMS não pode incidir sobre a circulação de software. Além disso, o autor, Cerqueira, defende a não incidência do ISS, pois este não está contido na lista de serviços do Decreto-Lei número 406 de 68, que dispõe quais os serviços tributáveis pelo imposto. Tal lista, no máximo, contempla a análise de sistemas, a programação e processamento de dados, que não podem ser confundidos com software, e isso o autor deixa claro. Ou seja, o software não é nem serviço tributável pelo ISS, nem mercadoria tributável pelo ICMS. Além disso, senhoras e senhores, como visto, o software não consta de passível de tributação nos artigos que tratam do ISS e do ICMS. Portanto, não pode ser fato gerador para a incidência de tais impostos. Bom, além disso, senhoras e senhores, o artigo 108, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional diz que, na ausência de disposição legal expressa, o emprego de analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Ou seja, se não está previsto em lei um imposto que incida diretamente sobre o software, não podem nem estados, nem municípios, nem União, nem quem quer que seja, instituir impostos à sua própria maneira sobre o software, já que não há lei que o faça. E o artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, ainda diz o seguinte: é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Portanto, como não há lei que estabelece impostos sobre software, senhoras e senhores, é totalmente ilegal que os Estados, o Distrito Federal, os municípios e ainda mais a União criem impostos assim do nada, senhoras e senhores, descumprindo completamente a Constituição Federal deste país. Além disso, os estados e municípios simplesmente não podem legislar sobre informática, pois, segundo o artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal de 1988, somente a União pode legislar sobre informática, ou seja, nem estados nem municípios podem ficar fazendo conceitos de software. Isso é coisa apenas para a União fazer. E para concluir, e sem deixar qualquer dúvida, a Lei 9.609 de 98 ainda não distingue software de prateleira e software feito sob encomenda. Software é software, são todos tratados igualmente. Portanto, o próprio entendimento da jurisprudência que divide software em software de prateleira e software que é feito sob encomenda, e, portanto, um é mercadoria e outro como serviço prestado, é um entendimento que não segue a regra normal. Muito bem.